Boa noite, nossos amigos e demais companheiros de estudos da ciência do Espiritismo. Estamos em janeiro de 2021. Hoje é o dia 1 e voltamos a apresentar o programa Espírita Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E gostaríamos de abrir o nosso programa Encontro com o Espiritismo para esclarecer as dúvidas acerca dos fenômenos que ocorrem aqui no mundo, no planeta Terra, fenômenos provocados pelos espíritos desencarnados, pelas almas dos mortos, os nossos antepassados, e pelas almas dos vivos, que também provocam fenômenos. Quando nós saímos do corpo, à noite, quando dormimos, nós saímos do corpo e podemos nos apresentar de uma forma apenas de visão, ou então tangível, palpável, em qualquer parte do nosso planeta. Visitarmos as criaturas e sermos visitados. Chama-se a comunicação de espírito de pessoas vivas. Nós saímos do corpo quando dormimos, ou então apenas quando cochilamos. A nossa alma entra em liberdade, mas é uma liberdade condicional. Por quê? Porque ela está condicionada a voltar ao corpo, porque não houve morte ainda. Quando há a morte, aí a liberdade é definitiva e completa. Mas quando não há a morte, nós apenas saímos do corpo e voltaremos a ele. Chama-se aparições, visitas de espírito de pessoas vivas, que estamos aqui ainda na Terra, mas aparecemos em qualquer lugar. E podemos nos comunicar em sessões espíritas. O corpo espiritual está na sessão, mas o corpo material está dormindo ou cochilando em qualquer canto, em qualquer local. Mas essa é a comunicação de espírito de pessoas vivas. E as almas dos mortos também se comunicam. E de maneiras que hoje nós escolhemos aqui o livro dos médiuns para conversarmos sobre os fenômenos não só de aparições de espíritos, mas também de um fenômeno muito natural que se chama pneumatografia. Pneumatografia. E está aqui no capítulo 8º do Livro dos Médiuns, como dissemos, do Laboratório do Mundo Invisível. E Allan Kardec relaciona neste capítulo os seguintes assuntos: vestuário dos mortos, vestuário dos espíritos desencarnados, formação espontânea de objetos tangíveis, quer dizer, os espíritos podem formar, ou seja, podem criar formação, apenas formação, como uma espécie de cópia de objetos materiais que eles possuíam aqui no mundo. Eles podem formar no mundo espiritual e apresentar a qualquer pessoa aqui na Terra e confundir as pessoas. Formam os objetos. E também modificação das propriedades da matéria. Os espíritos modificam as propriedades da matéria, sobretudo quando se trata de um espírito superior, de um espírito elevado. E por último, a ação magnética curadora,
neste capítulo que Allan Kardec coloca o título do laboratório, do mundo invisível, mostrando que existe um laboratório no mundo, ou seja, um laboratório na própria natureza, um laboratório natural, onde existe as combinações químicas realizadas pelos espíritos. E de maneira que nós consultamos esse estudo de hoje, ele nasceu de uma pergunta que nós verificamos aqui em nosso e-mail, de uma senhora que é interessada nos estudos do Espiritismo. E ela relata a sua pergunta. Ela diz: li o livro dos médiuns na parte que fala da escrita direta, que chama a pneumatografia, mas não entendi. Gostaríamos que o senhor, do seu programa, explicasse esse tipo de fenômeno. E de maneiras que, com base nesta pergunta, que é desta senhora que estuda o Espiritismo, mas não compreendeu, nós gostaríamos de dizer que primeiro vamos para o significado da palavra pneumatografia. Pneuma significa alma, espírito. Grafia significa escrita. Escrita direta pelos espíritos, pelas almas dos mortos, que não precisa desse tipo de fenômeno, nem precisa da mão do médium, do lápis do médium, não precisa. Basta apenas colocar papéis dobrados em cima de um móvel da residência, ou então dentro de uma gaveta e fechar a gaveta, para evitar a suspeita de qualquer fraude. Para evitar isso, é a recomendação de Allan Kardec aqui no capítulo. E pneumatografia, esse fenômeno de escrita direta pelas almas dos mortos, não é? Não precisa propriamente, como dissemos aqui, do lápis, não precisa do lápis para o espírito escrever, e nem precisa da mão do médium. A escrita é direta. Daí Allan Kardec colocar o nome de pneumatografia, e nos mostra que esse fenômeno é natural e sempre existiu. Não foi o Espiritismo que criou, nem que inventou. Como o Espiritismo não criou, nem Allan Kardec criou, nem os próprios espíritos desencarnados criaram os fenômenos espíritas. Eles já existem, porque eles são regidos pelas leis da natureza. Eles existem, criados por Deus e regidos pelas leis da natureza. E de maneira que são fenômenos existentes e que são fatos. E quando não se sabe explicar, principalmente as religiões, chamam esse fenômeno, quando ocorre no seio das igrejas, no meio das religiões, chamam de sobrenaturais, fenômenos sobrenaturais, ou então fenômenos milagrosos, milagres, ou então sobrenaturais. Mas de uma vez que aparece uma explicação, deixam de ser sobrenaturais e deixam de ser milagres. É o caso de hoje, que a senhora pergunta, porque ela não entendeu. Chama-se a escrita direta, ou seja, pneumatografia, que é um termo, um vocábulo, criado pelo próprio Allan Kardec. Mas existe também outro tipo de fenômeno, que é pneumatofonia. Pneuma significa alma, espírito. Fonia significa voz, não é? Então é o fenômeno de voz direta. Existe o fenômeno de escrita direta, existe o fenômeno de voz direta, que é pneumatofonia, em que as pessoas que são médios auditivas, médiuns audientes,
que elas ouvem as vozes dos mortos e sabe distinguir uma voz da outra. Este é do morto fulano, meu pai, esta voz é da minha mãe, esta voz é da minha avó, já desencarnada há muito tempo, de maneira que é um fenômeno muito natural que existe na própria Bíblia e é explicado pelo Espiritismo. As religiões não explicam, mas o Espiritismo, na sua parte científica, explicam esses tipos de fenômenos. E de maneira que, aqui no Livro dos Médiuns, no item 126, nós vamos fazer uma pequena leitura, entregar a palavra ao próprio Allan Kardec, que ele vai explicar em algumas palavras esse tipo de fenômeno. Aí Kardec diz: temos dito que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas. Explica também os fenômenos de aparições das almas dos mortos aqui na Terra com os seus vestuários que tiveram aqui na Terra. E onde eles foram buscar esse vestuário? Aí Kardec explica que existe um fluido cósmico universal em todo o universo, e os espíritos, através de seus próprios pensamentos, atuam nessa matéria, nesse fluido que está em todo o universo. E assim eles criam agregação, eles fazem, agregam a matéria, agregam esses fluidos e formam com o pensamento apenas com o pensamento. Não é? Aí eles criam uma forma, a forma dos seus antigos objetos, vestuário, camisa, calça, sapato, bengala, todo tipo de vestuário que eles usavam aqui na Terra, eles criam essa forma no mundo espiritual, que tem apenas a aparência daqueles que eles tiveram aqui na Terra, que eram os originais. E Kardec continua: temos dito que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em largos panos, ou mesmo com os trajes que usavam na vida material. Ora, o envolvimento em panos parece costume geral do mundo dos espíritos, que os médios que veem os espíritos, abrindo um pequeno parêntese, os médios videntes que veem naturalmente os espíritos, eles veem os espíritos numa túnica, com um véu, ou então envolvido em panos, em tecidos brancos. E onde eles foram buscar esse tecido? Onde eles foram buscar esses panos? Onde eles foram buscar? Aí Allan Kardec explica, eles com o poder da vontade e do pensamento, eles criam essas formas de panos, de vestuários que eles possuíam aqui na Terra. Ora, mas onde irão buscar esse vestuário semelhante em tudo ao que traziam quando vivos, quando estavam na matéria, com todos os acessórios que os completavam? Onde eles foram buscar? Aí Kardec explica, é fora de qualquer dúvida que não levaram consigo esses objetos para o mundo espiritual. Evidentemente que não, pois que os objetos reais temos ainda sob as vistas, estão em casa, na casa do defunto, na família. De onde então provém os de que usam no outro mundo, no mundo onde eles estão? Esta questão deu sempre muito o que pensar aos materialistas, aos ateus, porque não sabe explicar, e principalmente às religiões, que também não sabe explicar, mas entra o Espiritismo para a explicação. Ora, para muitas pessoas continuam Kardec, porém, era simples motivo de curiosidade. A ocorrência, todavia, confirma uma questão de princípio de grande importância, porquanto sua solução nos fez entrever uma lei geral, é uma lei do universo, que também encontra a aplicação no nosso mundo corpóreo. Múltiplos fatos as vieram complicar e demonstrar a insuficiência das teorias com que tentaram explicá-la. Quer dizer, tentar explicar esse fenômeno dos espíritos aparecerem tangíveis
de os espíritos aparecerem com seus vestuários que tinha aqui na Terra, com seus objetos de uso pessoal, tentaram explicar, mas complicaram, porque não conhecem as leis. E o Espiritismo conhece as leis da natureza e usa dessas leis para explicar esses tipos de fenômeno. Até certo ponto continua Kardec. Vamos ver. Aí ele acrescenta aqui. Ora, os espíritos dos mortos ou dos vivos, ora, os espíritos desencarnados, que são os dos mortos, mas também os espíritos das pessoas que estão vivas, também podem provocar os mesmos fenômenos, aparecerem em diversos lugares com os objetos, com uma cópia, não é uma cópia propriamente, mas é uma aparência, né? Um formato do objeto que eles possuem aqui na Terra. Allan Kardec explica um caso de uma caixa de rapé, que um cidadão lá na França, ele no corpo ainda vivo, ele todas as noites se apresentava uma senhora, sentava no quarto dela e ele estava vivo. E era da condada, e ele era do bairro onde essa senhora morava. E essa senhora não estava morta, estava viva também, e ele também estava vivo. Mas ele aparecia toda noite com uma tabaqueira, uma caixa de rapé, na frente dela sentado numa cadeira, e tomava até as pitadas. Mas não era a tabaqueira legítima, o original, era o espírito que criou a forma, apenas ele criou a forma. Com o quê? Com o pensamento. Porque, segundo nos explica aqui Allan Kardec, e os espíritos explicam também, os espíritos superiores, que o pensamento está para o espírito desencarnado como as nossas mãos estão para nós. O que nós fazemos aqui com as mãos, os espíritos fazem com o pensamento. Porque mãos, braços, pernas, corpo material, eles não têm mais, porque está no cemitério. A Terra já consumiu, mas eles têm a aparência espiritual, que é o corpo celeste, que é o corpo espiritual. Aí, com o pensamento e com a vontade, os espíritos criam os formatos como se fossem cópias dos objetos que eles usavam aqui na Terra. E de maneiras que Allan Kardec explica aqui, não é? Que esses fenômenos podem ocorrer, serem provocados pelos espíritos de pessoas vivas, como pelos espíritos de pessoas já mortas, e apresentarem, aparecerem as pessoas de uma forma tangível, bem materializado, aparece com diversos objetos, tais como bengalas, armas, cachimbos, lanternas, livros, caixa de rapé e demais objetos que eles possuíam aqui na Terra. Mas é apenas o que? A forma. Não é o objeto verdadeiro, é a forma dos objetos. E de maneiras que Allan Kardec continua aqui, ele diz, até então não se tratara senão de imagens ou de aparência. Vimos perfeitamente que o perispírito, que é o seu corpo espiritual, pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível. Mas o que é que Allan Kardec quer falar aqui? No caso da pneumatografia, não é? E da pneumatofonia. Ora, a pneumatografia, como nós já esclarecemos, baseado em Kardec, ele explica também aqui, é os espíritos que podem escrever no papel em branco. E pode escrever em tinta, Pode escrever uma frase, pode escrever um pensamento no papel que está em branco em cima da mesa, desde que tenha um médium presente. Mas o médium não pega em lápis. O médium não precisa do médium para pegar em lápis. O médium tem que estar presente para fornecer a energia para o espírito provocar esse tipo de fenômeno, que é um fenômeno raro, não é raríssimo, mas é raro, que tem pessoas que têm facilidade para médium que está ali presente e gerar esse tipo de fenômeno. Mas ali está, bota-se o papel em branco, várias folhas de papel,
ou dentro de uma gaveta, e algum tempo depois, quando se abre a gaveta, tem uma mensagem. Às vezes tem um verso, às vezes tem uma poesia completa, às vezes tem uma mensagem completa, e em letras, às vezes em desenhos. Os espíritos podem fazer desenho por esse tipo de fenômeno, pode fazer paisagem, o espírito pode fazer, pode escrever um texto bem maior do que ele queira escrever, e pode permanecer por todo o tempo ali, porque como é que o espírito foi buscar essa tinta? Aí o que os espíritos e Kardec explica, a tinta, o espírito usa o poder da vontade, agrega o fluido do ambiente, que é o fluido cósmico universal, e dá àquele fluido as propriedades da tinta vermelha, da tinta preta, e escreve ele próprio, o espírito, não é o médium, porque perto do papel onde o médium deixou, não tem lápis, porque se tivesse lápis, ia-se dizer que o espírito escreveu usando o lápis que o médium botou, mas não tem lápis, é somente os papéis lá. Chama-se a pneumatografia, a escrita direta pelo próprio espírito que está ali presente. E ninguém mais vê. Às vezes o médium não vê, mas está fornecendo a energia para ocorrer o fenômeno. E ali pergunta-se se a escrita permanece por todo o tempo, porque vai depender da vontade do espírito e da intenção do espírito, se é para desfazer materialismo, se é para combater materialismo daquela família ali que não acredita na imortalidade da alma, não acredita nos espíritos, não acredita na atuação dos espíritos. Os espíritos têm esse poder, tanto o espírito inferior, sobretudo o espírito quando é muito elevado. Aí esse fenômeno é muito natural para eles. E então está aqui a explicação da pergunta desta senhora, que diz aqui, que leu o livro dos médiuns nessa parte, que é o capítulo 8º, mas não compreendeu a pneumatografia, que significa a escrita direta dos espíritos, que não precisa da mão do médium, nem precisa do lápis na mão do médium, e nem precisa do lápis para o espírito escrever, mas ele próprio escreve e deixa aí o fenômeno ocorre. E na questão que ela também pergunta da pneumatofonia, que é o fenômeno de voz direta, que o médium, auditivo, ele escuta bem as vozes dos espíritos, mas isso está na Bíblia, isso está na própria Bíblia, que é o livro que é mais consultado, um dos livros mais consultados pelas religiões aqui na Terra. Mas vê-se que não é criação de Allan Kardec, não é a criação dos espíritos superiores. E aqui também esse fenômeno explica o que a mulher também na outra pergunta, os espíritos veem os nossos pensamentos? Essa é a pergunta dela. A terceira pergunta. Veem sim os espíritos, ninguém esconde nada de que morreu. Nós conseguimos esconder pensamentos de pessoas quando estão aqui na Terra conosco, mas depois que essa pessoa morre, nós não escondemos nenhum pensamento delas, porque os espíritos têm o poder de ver o que pensamos, de ler os nossos pensamentos como se fosse um livro aberto, de modo que ninguém oculta nada dos espíritos desencarnados, porque eles veem o que pensamos, veem as nossas ideias, de maneira que a nossa mente é devassável para os espíritos desencarnados, devassável, porque ninguém consegue esconder nada dos espíritos. Então nós esperamos que aqui no Livro dos Médiuns, nessa resposta de Allan Kardec, aqui, venha atender o interesse na pergunta da nossa irmã, que é interessada também nos estudos do Espiritismo.
Aqui está a explicação. E nós até que aconselhamos que a nossa irmã volte a consultar o livro dos médiuns, ler novamente. Que às vezes a gente lê por cima e não compreende, mas se lê mais devagar, insistir na leitura umas 3 ou 4 vezes, que é o capítulo 8º do livro dos médiuns, do laboratório do mundo invisível, mostrando que, apenas para encerrar, que existe uma matéria cósmica universal e os espíritos usam o poder do pensamento e da vontade, atua nessa matéria e forma qualquer objeto. Isso é o que explica a multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus fez nas bodas de Caná, naquela época que ele apareceu, foi iniciar a sua missão nas bodas de Caná, a pedido da sua própria mãe, Maria. Então é a explicação. Os espíritos, com o poder dos fluidos, combinando os fluidos, eles criam a forma dos objetos aqui na Terra. Cria a forma, não é o objeto original, mas eles criam a forma e dão aos objetos, e dão também aos alimentos que eles criam, as propriedades do alimento. Essas propriedades estão nos átomos e nas moléculas que compõem o mundo espiritual, ou essa matéria cósmica universal. Fazendo também ressaltar, conforme Kardec, que essa matéria cósmica universal, ela é a matéria-prima de formação, de criação, de tudo que existe de matéria no universo. Desde a matéria mais densa, a pedra, o mineral, até a matéria mais fluídica, mais etérica que existe no universo. Sai de onde? Os átomos e as moléculas de formação desses objetos, sai desse fluido cósmico universal. É isso que o Espiritismo explica para nós. É aí a fonte de explicação de todos os tipos de fenômenos que ocorrem na natureza. De maneira que não há milagre nem sobrenatural, porque tudo é explicado através das leis que regem esse fluido. E hoje, no nosso programa Encontro com o Espiritismo, nós vamos dar um título que se chama Do Laboratório do Mundo Invisível, Pneumatografia e Pneumatofonia, que é a voz direta dos espíritos, através de médios especiais. Muita paz para todos e voltaremos com um novo programa agora no início do ano de 2021. Muita paz e até o próximo programa.